Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor Melo, sou professor de gramática, de educação clássica. A maior parte do meu conteúdo vocês podem encontrar no Instagram Escola_Trivium, tá? Escola_Trivium, lá onde está a maior parte dos meus textos que comentam abordagens diversas, perspectivas sobre o trivium, o quadrivium, história do currículo. Eu estou tentando trazer um material novo, tá, gente? Há uma perspectiva que eu não vejo ninguém comentando no Brasil, tá bom? Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, sigam esse perfil do Instagram, Escola_Trivium. Bom, o objetivo desse vídeo é fazer alguns comentários acerca de concepções gramaticais do professor Carlos Noguet, que ele traz em sua gramática, a qual ele deu o nome de Suma Gramatical. Tá? Eu não tenho nenhuma animosidade pessoal com o professor Noguet, tampouco com seus alunos. Eu, ao contrário, eu cheguei até alguns anos atrás, eu era mais jovem, a bancar uma passagem de avião para que o professor Carlos Noguet viesse à minha cidade, mas infelizmente na época não teve como ele vir, porque estava na época da greve dos caminhoneiros, e ele não teve como vir. Eu não consegui reaver o dinheiro da passagem, acabei perdendo o dinheiro, mas enfim, só estou contando essa história para mostrar como não há nenhuma animosidade pessoal da minha parte. Porém, alguns conceitos do professor Carlos Noguet em sua gramática me parecem bastante distoantes do que é a gramática clássica, tá? O que é uma gramática clássica. E é sobre isso que eu quero comentar. Bom, uma das primeiras afirmações que o Carlos Noguet fala e repete reiteradamente com outras palavras no primeiro capítulo do seu livro, a respeito do que é a gramática e de como ele concebe esse seu objeto de estudo, tá? Que é a gramática. Bom, reiteradamente ele diz que a gramática seria, antes de tudo, a arte da escrita. Tá? Isso aqui o Noguet reiteradamente enfatiza. E uma outra informação que ele também nos traz é de que a gramática ela funda-se, antes de tudo, em escritores não literários. Tá bom? Bom, qual é o problema que há nessas duas informações? O primeiro problema é que quando a gramática ela se tornou um manual técnico, ela já era uma glosa. Ou seja, ela já era um comentário acerca dos poetas, tá? Dos grandes escritores. E isso era entendido como gramática. O gramático antigo, né, ele era o estudioso de literatura. Tá? Esse era o gramático antigo. Quando se falava gramática, o gramáticos era o responsável, né, o sujeito hábil em estudar a literatura, em estudar a poesia, tá? Em investigar as estruturas poéticas. Esse era o gramático. Tá? Então a gramática ela já existia antes da existência de um manual técnico parecido com o que todos nós utilizamos aí nas escolas, não é? Que é esse que divide entre fonologia, morfologia, sintaxe. Isso é o manual técnico de gramática. Tá? Esse manual técnico de gramática ele vai surgir bem depois, tá? Na Grécia, com um discípulo de Aristóteles, que foi Dionísio de Trácia, ou Dionísio Trácio. Tá bom? Mas antes a gramática já era uma explicação dos poetas. Tá? Isso significa que a gramática, antes de ser uma arte da escrita, ela já era uma arte da leitura. Ela já era uma arte da leitura antes de ser uma arte da escrita. Tá? Bom, o Noguet, ele separa o reino da gramática do reino da literatura. Tá, ok? O problema de você separar o reino da gramática do reino da literatura ou da poética é que, se você fizer isso, você não pode mais dizer que está lidando com a arte da escrita. Porque como é possível você dominar a arte da escrita sem a poética? Como é possível? A gramática do professor Carlos Noguet, a qual ele dá o nome de Suma Gramatical, ela não tem nenhum capítulo sobre poética. Ela não traz um estudo aprofundado das figuras
as figuras semânticas, das figuras de construção, não é? Dos gêneros literários. Não há nada disso na gramática dele. Portanto, a gramática dele, que se pressupõe como arte da escrita, não traz, ou pelo menos amputa, uma grande parte da arte da escrita, que é a poética. Tá? Então, como uma gramática pode se dizer uma arte da escrita sem trazer a poética, sem trazer o estudo dos literatos? Não é possível, não é possível. Tá? Então a gramática não é uma arte da escrita, porque antes de ser uma arte da escrita, ela já era uma arte da leitura. Leitura de quem? Desses gramáticos que se lançavam diante dos grandes poetas. Certo? Bom, essa é a primeira visão que a gente tem que trazer aqui. A visão do Noguet de separar a literatura da gramática, tá? Da gramática técnica, porque para os antigos gramáticos envolvia tudo isso. É que isso é um procedimento moderno, eminentemente moderno. Tá? E fazer essa separação é cometer o mesmo erro dos modernos, que é o da fragmentação do conhecimento gramatical. Então, qual era uma das grandes qualidades dos antigos? É de observarem o texto e todas as disciplinas que envolviam o texto, a estrutura textual, como gramática e, portanto, como uma unidade. Né? E essa unidade foi perdida na modernidade, na gramática moderna. E é o que o Noguet dá continuidade. Aqui ele dá continuidade. É justamente a essa fragmentação, a essa separação puramente mecânica de gramática e poética ou literatura. Certo? Um outro problema nessa conceituação do Noguet de gramática diz respeito à própria história da gramática, se nós observarmos como a gramática se desenvolveu. Certo? Ela não se desenvolveu somente como uma arte da leitura. Tá? Então, uma primeira etapa da gramática foi a da oralidade poética. Então, os poetas gregos, na verdade a cultura grega inteira era uma cultura de ouvintes e falantes. Ela não era uma cultura de escrita. Então, o poeta memorizava, tá, os grandes poemas, né? Ele memorizava as narrativas, ele tinha uma escrita na mente e ele investigava a linguagem, exercitava a linguagem na sua própria mente. Tá? Portanto, mais uma vez, há um exercício gramatical nesses primeiros gramáticos orais, que não era escrito, mas sim memorizado. Então havia uma gramática memorizada. Porque você lidar com papiro antigamente era algo muito complexo, gente. O formato do papiro, né, para você ler um texto grande, você tinha que abrir as duas extremidades, era algo muito pouco confortável, certo? E era caro. Então, isso forçou os gregos a terem essa cultura de uma gramática memorizada. Tá? E nós vamos ver algo muito parecido na gramática do sânscrito, que antes da primeira gramática de sânscrito ser escrita, há uma tradição de inúmeros gramáticos, uma tradição oral gramatical que chegou até Panini, que foi o primeiro a sistematizar uma gramática, um manual de gramática escrita do sânscrito. Tá? Então, existe uma gramática internalizada na mente do poeta e dos próprios investigadores dos poetas. Certo? Então aí nós temos uma gramática já. Que nome esse tipo de gramática memorizada, ou essa investigação dos poetas feita, né, pelos primeiros gramáticos, que nome recebeu esse tipo de gramática? Dionísio de Trácia, que foi o primeiro que escreveu a gramática, o primeiro manual técnico grego de gramática, repetindo que o manual é justamente esse
semelhante ao que nós conhecemos nas escolas, que é aquele que divide fonologia, morfologia, sintaxe. Dionísio de Trácia, que escreveu esse primeiro manual grego, ele dava o nome desses gramáticos de gramáticos empíricos, justamente porque ele sabia que o manual técnico se fundamentava nesses primeiros estudos gramaticais. Empíricos por quê? Que a empiria é a experiência com a palavra, a experiência com a linguagem, tá? E a experiência com o exercício, com a construção e recombinação da língua. Tá? E também dos explicadores, ou seja, aqueles que investigavam esses poetas, independente de terem já estruturado uma gramática técnica ou não. Certo? Então, a isso, Dionísio de Trácia traz em seu manual gramatical, que é o primeiro do mundo grego, ele chama de gramáticos empíricos. E esses gramáticos empíricos, ele deixa bem claro que é a gramática superior. Tá? É nessas explicações dos poetas e nesses textos dos poetas que o gramático técnico, certo, se baseia para classificar, para extrair as estruturas da língua, tá? Ou seja, para escrever um manual técnico. Em um segundo momento da história da gramática, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a figura do gramático mesmo, que é aquele que se debruça diante dos textos dos poetas, né, para extrair dali as formas, os paradigmas, tá, que posteriormente o gramático técnico vai listar, classificar de algum modo. Tá? Mas esses primeiros gramáticos já realizavam classificações incipientes e até muitas vezes mais profundas do que o gramático técnico. Tá? Então, o que o primeiro gramático fazia? Ele ensinava uma arte da escrita? Não. Ele não ensinava uma arte da escrita. Ele descobria as estruturas linguísticas dadas pelo vate, ou seja, pelo poeta, que produz pelo seu gênio as possibilidades de um idioma e de uma língua. Então, esse primeiro gramático ele também não vai ser exatamente um professor de arte da escrita. O primeiro exercício do gramático é lançar o seu olhar diante de um texto, portanto, uma arte de leitura superior, para extrair desse texto as estruturas linguísticas. É isso que o gramático faz. Então não é uma arte da escrita exatamente, está longe disso. Tá? O que o gramático clássico faz é contemplar o verbo. Tá? Ele contempla o verbo para extrair de lá os padrões e os paradigmas que depois o manualista, o mero manualista, vai lá classificar. Né? Certo? E de certa forma o primeiro poeta também é um descobridor dessas estruturas, afinal ele produz. O gramático vai extrair dele essas possibilidades, essas riquezas da língua. Tá? Então, como o professor Nogueira fala que a gramática funda-se antes de tudo em escritores não literários? Quer dizer, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Os grandes poetas foram as fontes centrais, tá, dos grandes gramáticos. Sempre foi assim. Né? Ou Homero não foi a grande fonte dos primeiros gramáticos gregos. Ou Virgílio não foi a grande fonte dos gramáticos medievais. Né? Quer dizer, então, isso não está correto. Tá? Isso não está correto. E o problema disso é que nós acabamos repetindo uma visão atrofiada da gramática moderna. Certo? Se nós não comentarmos isso. Então, o primeiro poeta também é um descobridor dessas estruturas, portanto, ele não tem como não ser também um gramático empírico. Tá? O próprio Agostinho, Santo Agostinho, reconhece no poeta, né, uma sabedoria gramatical, tá? Um tipo de arte gramatical. E que, sob certos aspectos, está para além do manualista.
O gramático é capaz de fazer coisas com o idioma que o manualista não consegue. Tá? Quantos gramáticos manualísticos ou gramáticos técnicos que meramente se apegam a conceitos supostamente bem definidos de morfologia, sintaxe e fonologia, quantos desses gramáticos não sabem escrever? E quantos poetas, que muitas vezes têm um entendimento intuitivo dessa técnica gramatical, possuem absoluto domínio do idioma, certo? Então, de qualquer forma, não há como se falar em arte da escrita sem essa sabedoria dos poetas, dos literatos. Então, mesmo se a gramática fosse uma arte da escrita, o que ela não é, então o reino da gramática e o reino da literatura jamais poderiam ser separados. Caso contrário, não poderíamos falar em arte da escrita. Mas nós vimos já que a gramática não é simplesmente arte da escrita. Ela já era uma arte da leitura antes, ela já era uma gramática memorizada antes, ela já é a própria captação das estruturas linguísticas, e tudo isso está para além da arte da escrita. Tá? Bom, o próprio Quintiliano, o conceito de Quintiliano de gramática, como Quintiliano dividia a gramática? Ele dizia que a gramática é o uso correto da língua, por um lado, e por outro lado a explicação dos poetas. Então Quintiliano já nos trazia a mesma concepção de Dionísio o Trácio. Certo? Esses eram os comentários básicos que eu queria fazer a respeito das concepções gramaticais do professor Carlos Nogueira. Tá? Tem várias outras coisas lá que me causaram estranheza, mas eu queria comentar essas duas por quê? Porque é fundamental que nós não atrofiemos a gramática. Tá? É fundamental que nós não tenhamos essa visão de uma pseudodivisão em gavetas, né, baseadas em definições questionáveis. Tá? Então, é claro que fazer definições é importante, mas já perguntava Santo Agostinho, né, quem são aqueles capazes hoje de fazer boas definições? Tá? Porque para você criar uma boa definição, você tem que primeiro implodir um conceito para ver o que sobra dali. Né? Tal como Sócrates fazia. Aí sim você chega em algo parecido com uma boa definição. Mas é muito difícil de fazer isso. Certo? Então nós não podemos perder essa visão clássica da gramática, fragmentando-a em classificações questionáveis e que não correspondem ao que os antigos faziam e a como eles observavam a língua. Ok? Para que a gente não diminua o nosso horizonte de consciência. Bom, se você gostou dessa análise, se você gosta de educação clássica e quer aprofundar sua visão a respeito dessa grande transformação na educação brasileira que está acontecendo e que tende a se aprofundar cada vez mais, siga o nosso canal, curta o nosso vídeo, siga sobretudo o nosso Instagram, onde está a maior parte do nosso conteúdo, lá no perfil Escola_Trivium. E deixo aqui meu abraço às pessoas que gostam do professor Carlos Nogueira. Me coloco à disposição de comentários, respostas a respeito das análises que fiz aqui, ok? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.